Oi, gente, essa é a última postagem do Blog em Foco. A gente vai falar de esporte. Vocês já viram que tem um convidado, né? Chega pra cá, Fernando. Qual é? O Fernando é jornalista, ele torce pro Fluminense e pro Tupi. E eu convidei ele pra bater um papo com a gente hoje sobre um assunto um pouco diferente do que sempre é falado no mundo esportivo, que são os jogadores. Hoje a gente vai falar dos técnicos. E aí, Fernando, tudo jóia? Mais ou menos. Você acha que ser técnico no Brasil é uma questão complicada, é uma profissão de risco? Não é uma profissão de risco, sabe por quê? Porque o técnico, ele ganha muito dinheiro, né? Então, profissão de risco por quê? Agora, a gente pode falar que é uma profissão injusta, né? Porque quando os resultados saem mal, a incompetência sempre é jogada para cima do técnico. E não é bem assim, né, Bárbara? O Dunga disse ontem na coletiva após o jogo também que ele esperava dar continuidade no projeto dele para a seleção, que a gente sempre fala da Alemanha, que ficou com o mesmo técnico 10 anos, só que também é um pouco complicado, né? Porque, como o Fernando disse, os técnicos ganham muito, claro que tem as justificativas de distância, ficar longe da família, jogar o Campeonato Brasileiro, por exemplo, você tem que viajar muito, isso pode ser estressante, mas eu acho que não justifica, né? Vários técnicos terem problema de estresse ou justificarem esse estresse para uma má atuação dentro do campo, né, Fernando? O que acontece é que já é uma predisposição dessas pessoas a serem um pouco mais estressadas. Aliás, comandam grandes equipes, grandes seleções, né? Mas também tem que se haver um planejamento de todo o clube, todo o departamento de futebol, para que essa situação também não ocorra, né? É lógico que o técnico é o mais evidente ali no comando da equipe, mas não é só ele que faz o resultado. Ganha ele com a equipe, perde ele com a equipe. Empata também. E é uma coisa muito interessante que acontece, que se o técnico é calmo e ele fica na beira do campo sem falar muito e ganha, todo mundo fala, esse técnico é compenetrado, ele tá articulando bem a jogada, ele tem poder de decisão. Se o técnico grita e explode e ganha, porque esse técnico demonstra atitude, ele é um cara impulsivo, ele sabe decidir. Mas se eles têm essas mesmas atitudes e perdem, eles são julgados. Como é que você acha que tem que ser o comportamento de um treinador dentro do campo, Fernando? Aliás, antes de responder essa pergunta, belíssima camisa, hein? Brincadeira, ó. Ô louco, bicho. Mas vamos responder essa pergunta. Eu gosto de um técnico um pouco mais explosivo, aquele técnico que se emociona com a equipe. Não aquele técnico mandão, aquele técnico bravo, né? Mas um perfil de um técnico como o Cuca, né? Que ele realmente leva uma emoção, não só para os jogadores, como para os torcedores também. Eu acho um grande exemplo de técnico e que muitos deveriam seguir como exemplo para que pudéssemos ter mais técnicos calmos, ao mesmo tempo explosivos, né, com emoção. Aliás, o futebol é uma emoção, né? Eu acho que esse comportamento ele tem que ser natural, né? O técnico ele não tem que forçar, fingir ser calmo ou fingir ser explosivo porque a mídia ou para os torcedores. Ele tem que ser quem ele é e tentar ser o mais concentrado possível para tomar uma atitude certa na hora do jogo. Fernando, agora que a gente está falando de eliminação da Copa América, quem que você acha que poderia substituir o Dunga caso a CBF escolha um novo técnico? Renato Gaúcho. Por quê? Mentira! Não é nada. Mentira, olha só. Eu acho que escolha de técnico para a seleção brasileira é uma situação bem complicada também, porque não envolve o técnico para uma montagem de uma equipe. Vai continuar sempre a mesma coisa, os mesmos jogadores. A gente acabou de falar aqui que o problema não são só os técnicos, né? Mas sim uma comissão toda. A gente tem que tirar um pouco essa mesmice, mesmo os jogadores, essa Neymar dependência, né? Então a gente devia falar primeiramente dos jogadores, mas falando de técnico, eu gostaria de ver muito o Muricy, apesar dele não querer mais trabalhar com futebol, mas eu acho que ele seria um técnico perfeito para a seleção brasileira, assim também como o Tite, e até mesmo, quem sabe, o Cuca. Eu gostaria, apesar de nunca contratarem o Cuca, né, por não ser padrão Rio-São Paulo, mas eu gostaria muito de ver um técnico com aquele estirpe, né? Com aquele tipo de trabalho que o Cuca faz. Falando agora em Muricy, Fernando, a gente pode deixar de citar que o Muricy teve um problema de saúde recentemente. Assim como ele, outros técnicos já passaram por isso. O Ricardo Gomes, na época do Vasco, teve um AVC em campo. Você acha que é só uma coincidência ou você acha que a profissão estimula a ter esse tipo de doença? O estresse aumenta?
Qual que é a sua opinião sobre isso? O estresse aumenta, mas assim como eles, você também pode ter um piripaque a qualquer momento. Então, todas as profissões podem se ter por diversas situações. Você não vive apenas a sua profissão, você tem várias outras responsabilidades, né? Então, acredito que sejam realmente coincidências, mas são perfis diferentes até Muricy para Ricardo Gomes, né? A gente sabe disso. Então, eu acredito que não seja por esse motivo, né, que o técnico vai perder a saúde porque ele é técnico. E convenhamos, né? Por estresse de um professor numa sala de aula ou de um técnico no campo de futebol, eles ganham bem demais pra isso, né? Principalmente numa turma igual a sua, né?